Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixar o like no vídeo e me seguir lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora, sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje desejando uma excelente quarta-feira. Deus abençoe o nosso dia. São Paulinos e São Paulinas, e eu já vou chegar com a boa. A Manual vai te dar R$200 no seu Pix para cada amigo calvo que você indicar e fechar o tratamento contra a calvície. Exatamente, você não escutou errado. Tá vendo o link que está no comentário fixado e também na descrição? Você vai fazer o seguinte, você vai preencher esse link e você vai colocar aí o telefone de contato com o seu amigo. Seu amigo vai entrar no site da Manual e vai utilizar o meu cupom alemão, que vai dar 40% de desconto na primeira compra dele. E para cada amigo calvo que fechar o tratamento, você que indicou vai ganhar R$200 e não tem limite de indicações. Então, se você indicar um amigo e ele fechar o tratamento, R$200 no seu Pix. Indicou 2 amigos, R$400 no seu Pix. Então, não perca tempo. Essa promoção ela é somente até hoje, até o jogo do Brasil. Então, quanto mais amigo você indicar, mais você vai ganhar dinheiro no seu Pix. Você já viu alguma empresa fazer isso? Alguma empresa te dá dinheiro por indicação, por você estar apenas assistindo aqui o vídeo que você já assiste diariamente? Então, tá lembrando daquele amigo calvo? Preenche o formulário, manda mensagem para ele que se ele fechar o tratamento com a Manual, com a sua indicação, você vai estar ganhando R$200. Indicou 5 amigos, a família inteira é calvo, o primo, o irmão, o tio, o pai, 5 amigos é R$1.000 no Pix, amigo. Vai perder essa oportunidade, mas corre, que é somente hoje até o jogo do Brasil, fechado? E vamos para as atualizações aí sobre o nosso São Paulo Futebol Clube. Tem zagueiro novo na área, exatamente essa pergunta, alemão. São Paulo fechou a contratação de um zagueiro, calma lá, vamos explicar para vocês detalhe por detalhe. Primeiramente, o zagueiro na área que está aí de volta é o Arboleda, né? O Arboleda foi oficialmente reintegrado ao elenco. Ontem mesmo, ele postou uma mensagem nas suas redes sociais, pediu desculpas, disse que ama o São Paulo Futebol Clube, muito tempo e tudo mais. E agora vai se comprometer com a nossa equipe, A gente imaginava, que o Arboleda pudesse, de fato, sair, Mas agora a situação deu uma reviravolta depois da saída do Rui Costa, Se o Rui Costa tivesse permanecido, o Arboleda não teria mais espaço aí no São Paulo, Então, com isso, a saída do jogador, a saída do diretor, o jogador volta a ter oportunidades e ele será avaliado, A comissão técnica do Dorival Júnior vai avaliar o Arboleda nesta próxima semana, nesses próximos dias aí, nessa intertemporada, enquanto a gente não volta às competições aqui no futebol brasileiro. Outro jogador que foi reintegrado foi o Mike, A gente conversou com vocês sobre isso nos últimos vídeos, principalmente depois da saída do Rui Costa. A gente falou, Arboleda e Mike podem ser reintegrados e o jogador também foi e agora também participa aí de avaliações, da comissão técnica do São Paulo. Hoje, em tese, o lateral titular ali é o Lucas Ramon, com o Cédric saindo do São Paulo, o Mike afastado, o Moreira ficou como uma segunda opção. Agora o Mike volta aos treinamentos para tentar aí ganhar espaço novamente. Então temos 2, entre aspas, reforços, que eram jogadores que praticamente estavam descartados aí, que seriam negociados na gestão do Rui Costa e agora voltam ao elenco e serão avaliados aí pelo Dorival Júnior. Agora a gente tem que saber, igual eu vi um comentário de vocês, se eles de fato querem vestir a camisa do São Paulo, se eles de fato querem aproveitar essa oportunidade, Então vamos aguardar aí, somente o tempo e o campo, vão poder responder pra gente. Mas eu quero saber a opinião aí de todo mundo que está nos assistindo, fechado? Galera, vamos para outra informação agora, São Paulo teve um zagueiro aí, o Fábio Cardoso, oferecido, um zagueiro de 32 anos de idade, zagueiro português, que pertence à equipe do Sevilha, O zagueiro acabou não atuando tanto nessa última temporada, Entrou em campo apenas em 4 partidas da La Liga, E é um jogador que tem um contrato até 2028, Mas, como ele perdeu um pouquinho de espaço na equipe do Sevilha, Então o jogador pode ser aí negociado, tanto de maneira definitiva, tanto por empréstimo, Porque é um contrato ainda longo, um contrato até o meio do ano de 2028. Ele acabou de completar 32 anos de idade e é um jogador que foi oferecido e o São Paulo agora avalia, Vocês lembram, que eu tinha falado para vocês a possibilidade do São Paulo trazer 2 zagueiros, nesta janela de transferências. Então o retorno do Arboleda pode, em tese, ceifar uma dessas vagas, Mas o São Paulo ainda segue no mercado. O Arboleda voltou, o São Paulo vai parar? Não, o São Paulo ainda segue atento, principalmente às oportunidades, Então, se caso dê certo a negociação por um empréstimo, o São Paulo
quer sim ter interesse na contratação do zagueiro português da equipe do Sevilha. A gente vai falar bastante sobre isso também nos próximos vídeos, nos próximos dias, né? Mas quero saber a opinião aí de todo mundo. Se você acompanha o futebol espanhol, se você acompanha a La Liga, eu acompanho bastante a La Liga, acompanho mais a Premier League, né? A Premier League é o campeonato que eu mais gosto de assistir. Se der, eu assisto todos os jogos, né? Os 10 jogos da rodada, as 38 rodadas, eu tô acompanhando. Mas a La Liga eu acompanho também bastante, né? Direto, tem muitos jogadores que surgem, né? Possibilidades de vir ao futebol brasileiro, não só ao São Paulo, e aí eu dou aquela olhada, dou aquela analisada, falo, esse jogador é bom, o São Paulo poderia investir, esse jogador assim, essa situação. Então, eu acompanho bastante a La Liga e o jogador português, o Fábio aí, é um jogador que interessa bastante. Eu sei que muita gente vai falar isso, e muita gente sempre fala, mas o cara tem 32 anos de idade, é o Asilo Futebol Clube, mas é um zagueiro que ainda está em alto nível, né? É um zagueiro que, apesar de não ter jogado tanto, vale lembrar que ele chegou e quando chega, né, obviamente não é tão fácil assim ter o seu espaço, né? Ele não conquistou tanto assim o espaço durante a temporada. Como eu falei para vocês, na La Liga foram apenas 4 jogos, né? E com isso o jogador foi oferecido porque busca mais minutos, né? E o São Paulo é um projeto que agrada. Então, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês. Se vocês conhecem, se vocês querem que a gente traga mais números aqui, vale lembrar que o jogador surgiu bem no Benfica e tudo mais, a gente pode trazer mais dados aí para vocês nos próximos vídeos. E aí você me pergunta, Alemão, como é que tá ainda aquela questão dos amistosos do São Paulo? Como é que tá a preparação? Como é que estão esses primeiros dias de treinamentos, né? O São Paulo que voltou aos treinamentos no dia 17, né? Semana passada. Então, esses períodos aí, né, de treinamento são apenas parte física e, né, e alguns trabalhos com bola, obviamente, né? Mas a parte física vem pesando bastante nesses primeiros treinos do Dorival. O Dorival vem avaliando bastante todos os jogadores, obviamente, né? A gente tem aí também o retorno do Rian Francisco, que foi muito importante. A gente tem aí alguns jogadores que estão sendo avaliados de maneira individual para saber a sua situação. A gente já teve, né, aqueles 5 nomes que eu comuniquei para vocês que estão de saída, né, que foram convidados aí, né, a buscarem outros clubes, né? Cédric Soares, Yang, Luan, Paulinho, o Matheus Belém, né? Esses 5 jogadores foram comunicados que não faziam parte do planejamento e já procuram um novo clube. Até o momento ainda nenhum desses 5 comunicou aí o seu novo destino, né? Estão sendo tratados aí cada um com a sua situação. Alguns deles têm contrato até o fim do ano, já podem assinar um pré-contrato a partir da semana que vem, né? A partir de julho. E alguns ainda têm um contrato um pouquinho mais longo, como é o caso do Paulinho, como é o caso do Cédric, né? Que tem contrato até dezembro de 2027, né? Então o Cédric ainda tem 1 ano e meio de contrato. Então o São Paulo segue tratando bastante. Por isso, é tão importante que o São Paulo contrate logo um novo diretor, né? Porque essas situações precisam ser resolvidas, né? Então, a contratação de jogadores, a saída de jogadores, a renovação de jogadores, tudo isso passa pelo diretor executivo de futebol, né? Pelo diretor de futebol. E com a saída do Rui Costa, por enquanto o cargo está sendo, entre aspas, assumido pelo Rafinha. Só que o Rafinha não está tão focado assim no tricolor. Porque, como eu falei para vocês no último vídeo, volto a comentar aqui, o Rafinha está comentando a Copa do Mundo na Globo, né? Então o foco dele 100% não é o São Paulo. Ele está estudando os jogos da Copa para poder comentar. Ele está lá na Globo, né? Comentando os jogos, comenta um, comenta outro, aparece em algumas oportunidades. Então o foco dele não é o São Paulo. Então essas negociações, muitas das vezes, elas travam, né? Porque o Rafinha tá lá comentando os jogos da Copa do Mundo. Quem tem que comentar os jogos somos nós, né? O cara que tá aí como um diretor executivo de futebol não tem que estar fazendo isso aí, né, rapaziada? Pelo amor de Deus. Então, enquanto São Paulo não contrata nenhum, o Rafinha assume essa posição. Por isso eu falo, é urgente essa contratação. Tem que ser para ontem, tem que ser para hoje a contratação de um novo diretor executivo de futebol, porque tudo que envolve contratação passa por ele. É chegada, é saída, é renovação, é conversa com o jogador, tudo passa por esse cara. Então, não é só contratar as pressas também. Tem que ter uma qualidade, né? Tem que ter um cara cascudo, um cara que entende o tamanho do São Paulo. Tem que ter um cara ali que sabe o que está fazendo, que sabe os rumos que quer colocar a equipe. Então, o São Paulo precisa ir muito dessa contratação de maneira urgente. Precisa para ontem, né? A gente falou sobre alguns nomes ontem, né? Que são os principais nomes, os nomes mais fortes que estão surgindo aí, né? Primeiro o Edmilson, né? Que é um cara que é muito identificado com o São Paulo, e também o Marcos Braz, né, que é um cara que fez muito sucesso nos seus últimos trabalhos, né, muito sucesso no Flamengo, muito sucesso também no Remo, né, que pouca gente lembra, mas ele conseguiu trazer o Remo de volta à elite do futebol brasileiro. Então, vamos correr com isso aí, né, não, rapaziada? A contratação ela precisa ser urgente, a janela ainda não abriu de fato, só que os clubes já estão se movimentando. O Fluminense, por exemplo, anunciou o Thiago Silva, né, antes de ontem, né? Então, o São Paulo precisa aí de contratações também para não ficar para trás de ninguém, não, rapaziada? Então, ó,
Mais uma vez, não esquece de aproveitar a oportunidade aí da Manual de ganhar R$ 200 no seu Pix para cada amigo indicado que fechar o tratamento com a Manual. O vídeo vai se encerrando. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreve. Todo mundo que que assistiu o vídeo até o final, deixa o like e deixa os comentários sobre os assuntos que a gente falou. Fechado? Fiquem com Deus. Grande abraço. Valeu!